noite, é sempre um prazer. O meu convidado de hoje é o professor João Pinto, mestre em Direito com obra publicada, incluindo o texto sobre partidos políticos no sistema constitucional angolano. Ensina Direito, Ciência Política, Direito Constitucional e também Direitos Humanos, bem como Filosofia do Direito e do Estado, Direito Comunitário e Direito Administrativo. São outras áreas do conhecimento e docência universitária. Foi deputado da Assembleia Nacional e também vice-reitor da Universidade Independente. Professor João Pinto, é sempre um prazer tê-lo aqui. Muito boa noite. Como é que avalia a competição política no contexto atual no nosso país? Bom, tivemos uma eleição há um ano, onde os concorrentes apresentaram os seus programas, uma competição renhida, e o Parlamento discutia-se na altura a necessidade do equilíbrio parlamentar, saber se o partido no poder perderia as eleições, como se dizia, e eu dizia na altura que não há... O panorama político em Angola não era de derrota do partido que governava, mas podia perder a maioria qualificada entre os 45, 50, 58, seria o razoável, mas foi uma competição muito renhida, não é? Muito renhida, e a oposição cresceu de 50 e qualquer coisa deputado para 90, mais de 90 deputados. O MPLA, dos 150 deputados que tinha, passou a 124, o que demonstra claramente um combate político que se fez, embora surjam situações como podemos, de um certo mal-estar, de uma linguagem às vezes uma linguagem cáustica e às vezes até a roçar ao insulto, que não é aconselhável numa democracia. É importante o respeito, a tolerância, mas nota-se que foi uma competição razoável, embora contestada por certos setores da sociedade, mas há uma imprensa privada, os partidos políticos tinham os mesmos direitos, embora se critique o partido que governa o facto de ter mais propaganda direta ou indireta, como também se diz, mas esse é um debate em todas as democracias. Os partidos que governam têm sempre atividades extra políticas ou extra eleitoral para mostrarem obras resultantes do trabalho e da promessa eleitoral do mandato anterior. Temos uma realidade também em que temos as redes sociais, temos uma oposição que tem meios de comunicação próprias, e usou-se muito, eu acho que esta é a campanha eleitoral que mais usou as redes sociais, curiosamente em detrimento dos canais normais ou tradicionais ou da imprensa normal. Esta eleição foi uma eleição muito renhida, num ambiente de crispação, de tristeza. Estávamos diante da morte do presidente José Eduardo dos Santos, de boa memória. Estávamos perante uma campanha com comunicação nas redes sociais muito hostil ao governo, ao partido do governo, ao candidato do governo. Do partido no poder. Do partido no poder, demonstrando que e até criando uma linguagem de hostilidade. E uma oposição que fez a sua campanha, uma campanha muito aguerrida, muito agressiva, e teve os resultados que teve. O que demonstra que houve a polêmica de não felicitar o partido vencedor. O MPLA não foi felicitado, sobretudo, pelo maior partido da oposição, que tem procurado fazer passar uma mensagem de desacreditar o processo eleitoral quando tomou posse, quando recorreu ao tribunal e não conseguiu provar diante do tribunal. Isto é o que não é bom para o nosso sistema democrático, porque desde 92 que a oposição, perdendo as eleições, procura contestar, pôr em causa a legitimidade de quem foi eleito. Isto faz parte de uma cultura política que temos de superar, sobretudo quando se tem os direitos, também tem-se os deveres.
Todavia, professor, e é uma realidade desde o protocolo de Lusaka que temos o maior partido na oposição a deter uma rádio, a Rádio Despertar. Portanto, que avaliação é que faz, digamos, dessa estrutura que existe no domínio da comunicação, tendo e sabendo nós, e está aí no espaço público, digamos, uma estação de rádio detida por um partido político, neste caso a UNITA? Bom, isso vem dos acordos, não é? Do nosso processo de reconciliação. Eu, pessoalmente, sou muito crítico. Mas os acordos são de 94. Por isso mesmo. Eu acho que o contexto que Angola vive é importante que se reconheça, é um contexto de debate, de muita crítica social. Embora se reivindique há uma tendência de procurar se pôr em causa a realidade social ou as instituições, parece-nos que não temos caminhado mal. Não temos caminhado. Aquilo que é o nosso continente, olhando para um país que teve o histórico de violência estrutural, foram 27 anos de guerra civil, e a capacidade que os angolanos tiveram em reconciliar-se nesses 21 anos de paz, a forma como o Parlamento exerceu aquilo que a deputada Carolina Cerqueira inaugurou num discurso a dizer que o Parlamento era o santuário da democracia, temos de reconhecer claramente que temos um exercício de aprendizagem permanente. O contexto que vivemos, meu caro amigo, é um contexto de muita pressão nos últimos 6 anos. É preciso olhar que o partido no poder fez reformas quase revolucionárias. Fez mudanças políticas, sobretudo em matéria de transparência, sobretudo, e o julgamento de figuras públicas, de figuras ligadas ao sistema político ou com laços com o sistema político, o que demonstrou claramente que há aqui uma trajetória que alguns consideram de seletividade. Eu não considero. Nesta perspectiva, todo crime de combate à corrupção é sempre um crime praticado por pessoas que têm uma ligação ao poder, ou privilégios, ou aproximação, ou parentes. E temos que reconhecer isso. Houve excessos na linguagem, houve falhas, mas tudo foi feito no quadro das instituições, no quadro do compromisso político transparente e de competição. O MPLA propôs o programa do governo, a economia não foi favorável neste período, também houve a Covid, e este mandato que iniciou com uma crise de redução do preço do barril de petróleo, num mandato de 6 anos, o primeiro mandato de 5 anos, 2 anos ou 3 anos foram de Covid, preciso não nos esquecermos, mas também tivemos a redução do preço do barril de petróleo e uma dívida muito elevada. Exatamente. Isto criou dificuldades ao programa do governo, que teve que dar continuidade a obras, a projetos que já tinham sido iniciados, mas não tinham sido concluídos. De qualquer modo, professor, nós estamos a falar, digamos, de uma disputa política entre partidos, entre homens líderes de partidos políticos. Não acha que falta filosofia, digamos, política no debate político para esgrimir-se melhor os argumentos de razão? Sim, o argumento da política é a comunicação. É preciso comunicar-se bem. É preciso que os políticos não se insultem, não utilizem a linguagem de atacar o ego do outro, usem a ironia, se calhar, a sátira, mas não o desprezo ou ignorar o adversário ou querer desacreditar o adversário, pondo em causa a identidade pessoal. Agora, aquilo que a lei exige deve ser, todos devem cumprir. O que me parece é que é um problema que diria geracional ou de personalidade. É preciso que os políticos saibam também tolerar o perfil psicológico, profissional do adversário ou do oponente. É preciso que se saiba também medir os riscos com as palavras que se utilizam
em relação ao adversário. Mas é importante, acima de tudo, o civismo, não é? Criar-se um ambiente de confiança, de respeito, de diferença e tolerância à diferença, e não um ambiente de crispação ou de alimentar a conspiração ou de desacreditar as instituições. É preciso equilíbrio, moderação, para que a democracia possa dar os melhores resultados. O que eu noto é que é preciso que haja contenção, quer de quem governa, quer da oposição. E é preciso que se respeitem as instituições. Ora, não se pode construir uma democracia quando não há segredos, não há reserva, não se respeita os titulares de órgão de soberania, quando se quer ridicularizar o Presidente da República ou atacar a sua honra, ou quando se quer fazer um debate insultando A ou B, ou adjetivando, isto não caracteriza a democracia. A extrema-direita faz isso, a extrema-esquerda faz isso, mas a democracia é um sistema plural, é um sistema de inclusão, de tolerância, cujos valores atendem à dignidade da pessoa humana. Professor, quando ensina as teorias de Nicolau Maquiavel, o que é que mais ressalta? O que é que mais eu ensino aos meus estudantes sobre Maquiavel, eu criei 11 leis sobre Maquiavel. Os 11 princípios sobre Maquiavel resultam da realidade em que ele viveu. O pensamento maquiavélico não deve ser visto no mundo de hoje. Ele deve ser compreendido que ele era um homem extremamente inteligente, caído em desgraça, que ironicamente procurou criticar, satirizar, descrever a realidade da política ou do príncipe. Mas também há uma metáfora em todo o diálogo do príncipe. Tanto ele fala sobre a punição, sobre a força, sobre a lei e sobre a moral e o espírito do povo, o vox populi. Veja. Mas também questionou sobre como governar o Principado. Bom, mas governar o Principado, para ele, seria bom que todos, o bom seria que todos fôssemos amados. Mas como os humanos são imprevisíveis, é melhor manter-se o temor, não é? O temor, porque temendo-se as consequências dos atos, os homens acautelam-se mais. O que ele traz é um olhar sobre a realidade política como um príncipe, um governante. Hoje, numa sociedade plural e democrática, tem de ter muito cuidado, porque, primeiro, é que os reis não eram eleitos. É preciso desconstruir Maquiavel. Os reis não eram eleitos. Herdavam a história dos seus antepassados. Tinham uma herança que resultava da terra e das rendas que advinham dela e dos impostos que cobravam. É preciso olhar para aí. Numa sociedade plural e democrática, da alternância e competição política, é preciso saber qual é que é a sua base eleitoral, a sua base de apoio. E nunca se deve destruir a sua base de apoio, se é de direita ou de esquerda. Os seus correligionários e aquele universo de eleitor que não é de direita nem de esquerda, o tal eleitor flutuante ou a classe média que normalmente flutua tomando em conta a empatia, os programas, a confiança, a estabilidade. Por isso é que o nível de abstenção na Europa ou nos países estáveis é muito elevado. Quando maior Mas também tivemos uma elevada abstenção nas últimas eleições. Bom, mas é técnica, parece mais técnica. A técnica, desencanto ou o contexto de tristeza. É preciso olhar que nós tivemos uma eleição num contexto de morte do presidente José Eduardo dos Santos. É preciso olhar que havia um ambiente de crispação. Mas também havia situações de deslocação ou de deslocamento, havia o problema de nomes que saíram em localidades. Nós temos um problema que pode ser uma abstenção técnica, mas também resultante do nosso contexto. A mobilidade demográfica das nossas populações é assustadora, não é? Mas temos visto, professor, por via das redes sociais, aliás, como sublinhou, um ambiente, digamos, muito pesado, de linguagem muito pesada. O Papa Francisco, muito recentemente, dizia que a desinformação era o pecado número 1 do jornalismo. Concorda?
A desinformação sempre existiu, não é? Por via da propaganda, por via do combate político, mas é preciso que se atendam aos princípios que caracterizam as sociedades plurais. E uma sociedade multiétnica, pós-conflito quanto a nossa, os atores políticos devem ter cuidado quando vimos deputados, líderes políticos a porem em causa os resultados eleitorais na praça pública. Isto é crime. Quando põe em causa decisões do Tribunal Constitucional ou decisões da CNE que foram reconhecidas internacionalmente, isso é preocupante. Mas, bom, nós angolanos temos uma capacidade de tolerar, malembe, vamos olhar para essas coisas como gafes, sei lá, falhas humanas. É uma prática que, pronto, temos que reconhecer que os angolanos já toleram essas questões. Porque não se constrói uma democracia e uma sociedade estabilizada sem o respeito recíproco. O respeito recíproco é a consideração que temos pelo outro, resultante do princípio da boa-fé ou confiança, que é necessária em todas as relações sociais. Nós não podemos partir do pressuposto que todos são bandidos, todos são criminosos, que todos são maus. Bom, Jean-Jacques Rousseau trazia esse debate. Mas o debate sobre as redes sociais, há um texto do professor Carlos Branco de Moraes e também do professor Vasco Pereira da Silva sobre o problema relativo ao direito digital. É que no direito digital, se as pessoas não tiverem noção, irem com entusiasmo, no sentido de que hoje descobrimos o mundo, hoje temos as plataformas que ninguém nos trava, sem um mínimo de moral, sem um mínimo dos princípios da Declaração Universal dos Direitos do Homem, usando as redes sociais, Facebook, Twitter ou qualquer rede social, WhatsApp e companhia, com falsidades, mentiras, com anonimatos, com insultos dirigidos ao Presidente da República ou ao adversário. Isto não é bom. Devemos argumentar... Defende a regulamentação? A regulamentação existe, é um princípio geral. É claro que o direito digital é transfronteiriço, precisamos de uma declaração universal, se calhar. Bom, nos meus relatórios de investigação, eu defendo que o direito digital e, sobretudo, a proteção de dados, nós temos, em África, há uma convenção sobre a proteção de dados e a União Europeia tem um regulamento sobre a proteção de dados, mas também precisa-se de regular a inteligência artificial, porque nós vemos nas redes sociais, claramente, plataformas que são geridas por inteligência artificial. A linguagem deslocada, com pouco nexo, onde a concordância permanente, vê-se que não é uma falha humana, mas sim algo programado, deverá exigir, quer dos proprietários ou dos atores que participam disso, o respeito por um princípio básico, como diz o professor Eduardo Vera Cruz também. O direito digital não é um direito que caiu do céu, ainda que seja de domínio dos privados. O digital é feito por cidadãos, por pessoas que vivem em sociedades, quer no Ocidente, em África, na Ásia, mas que devem procurar, na América ou nas Américas, devem procurar atender o princípio fundamental que é, pós-Segunda Guerra Mundial, o respeito pela dignidade da pessoa humana. Pois bem, professor, ainda bem que toca nesse aspecto, porque quero questioná-lo sobre direitos universais do homem que são reiteradas vezes violados em todas as geografias. O senhor é professor de Direitos Humanos no curso de mestrado da Universidade Católica de Angola. Quais são os seus grandes desafios nesse domínio? Os nossos grandes desafios nesse domínio é o facto do poder político hoje estar limitado, o exercício do poder, atentando contra os direitos fundamentais. Não é? Como sabe que qualquer governo, qualquer parlamento, qualquer tribunal tem o dever de, ao aprovar leis ou regulamento, nunca atentar contra a dignidade da pessoa humana. Quando se tratam das tecnologias digitais, já é difícil. É difícil porque o controlo, elas nascem de sociedades como a americana, que é liberal, como muito bem saberá, onde a regulamentação é quase que inexistente, onde a utilização e a criação é privada e a propriedade é privada, é quase que absoluta,
onde a autorregulamentação nestas empresas de tecnologia nem sempre atendem os princípios da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, o respeito pelos dados, a partilha dos dados, o não consentimento das informações, embora existam cláusulas que muitas delas sem o consentimento do utilizador, o facto de utilizar uma tecnologia ou uma plataforma, eles acedem aos dados e podem utilizá-las, ou acumular, ou transferi-las, ou enviá-las, o que viola, no caso angolano, a lei e quer as convenções. O princípio é o princípio do consentimento e o da finalidade. É preciso que os dados, as informações sobre um sujeito permitam-lhe que ele possa corrigir, possa alterar, aceder, como diz a nossa Constituição, no caso do habeas data. Ora, na inteligência artificial produzida na China ou produzida nos Estados Unidos da América ou na Rússia, nem sempre. Na União Europeia há uma limitação resultante de um conjunto de instrumentos, sobretudo por via do regulamento sobre a proteção de dados e as leis, os regulamentos e matérias que disciplinam, regulam as questões sobre o cibercrime, que já impõem um certo limite. No caso de Portugal, foi aprovada a Carta Portuguesa dos Direitos Digitais, mas que não foge do paradigma da Declaração Universal dos Direitos do Homem. A nossa Lei 22 e a nossa Lei dos Dados Pessoais e a nossa Lei das Comunicações Eletrônicas e a Lei sobre a proteção informática têm esses princípios, felizmente. Toda a legislação angolana procuram atender sempre o paradigma da Declaração Universal dos Direitos do Homem, por força da nossa própria Constituição, que tem como princípio nevrálgico o princípio da dignidade da pessoa humana, como o meu amigo Dr. Esteves Hilário muito tem nos orgulhado com as suas reflexões sobre essa matéria. De qualquer modo, professor, esta questão do direito positivo, digamos, no comparado com o direito costumeiro, constituir ainda uma grande preocupação, pergunto-lhe como viver numa sociedade como a nossa, onde, obviamente, o direito positivo está consagrado, mas também o direito costumeiro, digamos, está igualmente consagrado. Como é que devemos nos relacionar, sabendo nós que estamos em permanentes conflitualidades no espaço social nacional? Não, tem de haver tolerância. O princípio da dignidade da pessoa humana obriga-nos a termos que respeitar os costumes, desde que não ofendam a dignidade da pessoa humana. Nós consagramos no artigo 7º da Constituição o princípio da equiparação entre o costume e a lei. Mas o costume nem sempre é valorizado. Não, é valorizado. É o lado formal, as instituições formais é que por vezes não dominam. O professor Raul Araújo e o professor Moraes Guerra, o doutor Feijó, na sua tese de doutoramento, sobre a existência desta necessidade, dessa harmonia do direito positivo, do direito consuetudinário. O professor Raul Araújo diz que é uma debilidade. Bom, quando nós discutimos essa norma, havia uma discordância entre eu e o doutor na comissão técnica que discutia essas questões mais restritas. Alguns juristas defendiam que o costume devia subordinar-se à lei e eu dizia que o costume é equiparado à lei, o único limite é a Constituição e a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o professor Moraes Guerra também vai nesse sentido, porque o costume é anterior ao Estado, em muitas situações, mas não pode atentar contra a dignidade da pessoa humana. Um costume não pode permitir a amputação, a violência, a tortura contra uma pessoa, não podemos aceitar esse costume. Mas costumes praeter legem, ou segundo legem, ou costumes que até podem colidir com uma lei, mas não atentando contra a dignidade da pessoa humana, não alimentando crimes, ou tirar a vida da pessoa humana, deve ser respeitado. Até porque, como diz o professor Brazão Mazula, da Universidade Eduardo Mondlane, um grande filósofo moçambicano, um grande pensador de quem tenho boa referência, ele diz que tudo começa na esteira e termina na esteira, em África. O pedido, não é? Cada cidades, o meu amigo Caluanda, bom Caluanda que é, o pedido em Luanda já é diferente. As suas
têm uma organização completamente diferente, mas nós que somos do interior, nós os do norte, do centro, do sul, do leste ou do Planalto, temos costumes muito próprios, muito mais esotéricos, em que o tio, o irmão mais velho do pai, o irmão da mãe, são figuras determinantes, não tanta exibição que nós vemos por aí, que o Super Pacata, essas plataformas que andam aí, ou o Imperador, que ironizam, ou os doces tunesas, que procuram ridicularizar um pouco algumas práticas costumeiras. Eu sou um apreciador da arte, como sabe, claro. Eu fui diretor da Sociedade de Direitos de Autor e Codex, eu acompanho toda a produção de artes, mas deixa dizer que em muitas situações deixam a desejar porque ridicularizam o costume. Nessa questão do costume, por exemplo, temos a questão do alembamento. Sim, o alembamento, o óbito, o pedido. O primeiro elemento da organização da sociedade angolana, que é o pedido, não é regulado por nenhuma lei, é um costume. Entre os bacongos e os ambundos é tão sagrado, mas em toda a cultura, chokwe, umbundo, o encontro da família, do noivo e da noiva, prepara o quê? Faz a aliança. Para nós o casamento é uma aliança de famílias, em que é uma espécie de um pacto. O respeito pelas famílias é o que faz com que a sociedade africana tenha perenidade. Nós conseguimos manter a nossa perenidade pelo facto de, mesmo com a escravatura, com a colonização, conseguimos manter intacto as linhagens, as famílias, a propriedade. Alguns no interior, outros no litoral, criaram elites urbanas, elites crioulas ou elites nativas, como Mário Pinto de Andrade usa a expressão dos nativos, dos filhos da terra, não é? É preciso olhar para isto como uma herança histórica, sem preconceito. Agora, não podemos aceitar que práticas, costumes que, bom, o Chico Adão diz que existem vários costumes. Ora, o meu avô, eu chamo sempre de avô e ele está sempre a puxar-me as orelhas. Bom, há o costume umbundo, chokwe, ganguela, lovale, ambundo, bacongo, e nós temos que respeitar. Quem quiser se casar com uma mulher ou entrar numa família com essas características culturais, é o pluralismo. E o Dr. Feijó defende, trouxe muito esse debate. E a nossa Constituição e todas as constituições democráticas consagram o pluralismo. Há uma identidade nacional, claro, mas a identidade nacional é constituída de várias identidades. A Alemanha, um bávaro é sempre um bávaro. Não se deve confundir. Um alentejano e um portenho, ou um beirão, ou um alentejano e um algarvio, há diferenças. E nós que estudamos em Portugal sabemos muito bem disso. Mas, em momento algum, o português, ainda que seja do interior, do litoral, mais a norte ou mais a sul, vai pôr em causa a história de Portugal porque pertence a um grupo ou a uma etnia ou a um grupo social ou regional diferente, um madeirense ou um açoriano. O que é importante numa sociedade democrática é aceitarmos que temos diferença. Bom, nós comemos o pirão. A primeira vez que eu comi o pirão ou o funs de milho era um pouco estranho, mas o lombi ou a cabedela ou a ginguinga ou o funs de bombom ou o caldo, o caluanda, ou o feijão de óleo do palma da gente de Cachito, isso é que faz de nós um povo especial. Ou, por exemplo, por que não, sacafolha ou quiquanga no norte, em Cabinda, todos nós temos características muito próprias que nós devemos respeitar. E este pluralismo que faz com que se construa um país que é a imagem ou a imaginação que nós temos sobre o ideal de um território, de um povo, da sua cultura, da sua língua e das suas diferenças. Professor João Pinto, vamos fazer aqui o nosso primeiro e último intervalo. Quando voltarmos, vamos falar de direito do Estado, de direito constitucional, a natureza dos partidos políticos, a evolução dos movimentos de libertação, alguns que evoluíram para partidos políticos. Um curtíssimo intervalo hoje, cara a cara, com o mestre em Direito, professor João Pinto.
Pois bem, estamos de volta hoje com o professor João Pinto, é mestre em Direito com obra publicada, incluindo, como já dissemos, textos sobre partidos políticos no sistema constitucional angolano, ensina Direito, Ciência Política, Direito Constitucional, Filosofia do Direito do Estado, Direito Comunitário e também Direito Administrativo. São, aliás, áreas de conhecimento profundo do professor João Pinto. Professor, de qualquer modo, com todo este currículo académico, falta o doutoramento em Ciência Política. Concluiu a parte letiva, quando é que vamos ter o canudo? Só tu. Meu amigo, não. Olha, eu concluí a parte letiva do doutoramento já há algum tempo. Já há muito tempo. Eu devia ter defendido em 2018, na altura eu era o relator da lei de repatriamento de capitais, era o vice-presidente do grupo parlamentar do MPLA, e naquela transição aquele período muito agitado de 2018, eu tinha que ou ficar a adequar a minha tese, reformular a minha tese ou defendê-la. No período em questão, o presidente do grupo parlamentar estava fora. O primeiro vice-presidente tinha ido à provedoria, o doutor Ferreira Pinto, de boa memória. Ferreira Pinto, é verdade. Um homem de grande qualidade moral e intelectual, um homem que lia todos os documentos com uma paciência de santo. Bom, que tenho boa memória dele. Concluí a minha tese, depositei-a, mas eu não me defendi, perdi os prazos. O doutor Feijó, às vezes, ri-se do seu estilo sarcástico, eu perdi os prazos. Bom, fui requerendo para reinscrição da tese. Como perdi os prazos, porque não me deixaram sair, a segunda vice-presidente, a doutora Isata, também estava ausente, estava no norte por razão de saúde. Era um período muito tenso. Era eu e a deputada Madalena do Cunene, a Ranocica, que estávamos a dirigir o grupo parlamentar do MPLA. Ora, e tínhamos as jornadas parlamentares no Cunene. Foi um período, foram 3, 4 meses de muita agitação. Depois surge pelo meio também a convocação do Congresso do MPLA. É interessante, o Congresso Extraordinário para a passagem de pastas do presidente José Eduardo dos Santos para o presidente João Lourenço. Veja que foi um período muito tenso em que eu perdi os prazos. Quando tentei escrever, não me deram equivalência, não me responderam. Então eu inscrevi-me... Nem houve pressão do orientador? Não, o meu orientador é uma figura muito rara, que não interfere. O professor Jorge Miranda é um professor clássico, no verdadeiro sentido da palavra. Ele acredita na liberdade científica e acadêmica, na dignidade da pessoa humana e nas capacidades de cada um. Os prazos são questões administrativas. Sabe que eu recebi uma notificação da reitoria da universidade, com o júri, eu tinha os 120 dias, mas eu recebi a comunicação ao faltarem 15 dias. 15 dias. E eu estava naquele período em que eu tinha que defender a tese, aquilo seria entre março ou junho, acho que parece-me que até junho, os prazos iam ou setembro. E eu perdi os prazos, porque foi um período que nós tivemos, quer em Angola, no grupo parlamentar do MPLA, quer do ponto de vista legislativo, havia muitas reformas, e eu, como membro da primeira comissão, como vice-presidente da bancada parlamentar, havendo uma situação dessas, eu procurei ser responsável, sacrificando o meu lado acadêmico. Então, escrevi-me no novo doutoramento em Direito, por isso que eu fiquei esse tempo todo fora, porque tive que dedicar-me à parte letiva desse doutoramento. Eu acredito que depois disso ver-se-á, mas estarei mais aliviado, claro. Professor, em relação ao direito romano que nós seguimos, o direito do Estado, o direito constitucional, nós seguimos normalmente duas grandes figuras, o seu orientador, o Dr. Jorge Miranda, e também Gomes Canotilho. Continuam a ser as referências, digamos, estas portuguesas para não, o nosso são os direito clássicos, não é? São os clássicos do direito português,
que influenciam o direito angolano, assim como o professor Freitas do Amaral no direito administrativo. Mas agora, em Angola, temos os nossos, né? O professor Raul Araújo, claramente, sem dúvida, o professor Carlos Feijó no direito administrativo, e uma nova geração que está a emergir, e no direito econômico temos a doutora Milucha, temos no direito financeiro, temos a professora... olha, esqueci-me do nome, é juíza do Tribunal Constitucional, a doutora Elisa Rangel. Temos a ciência política, a sociologia, temos sociologia política, temos o Paulo Carvalho e o Cajibanga, que transitam entre estes não são da escola portuguesa, o doutor Vítor Cajibanga. Não, mas estou a dizer da nossa a escola, que pensam as instituições políticas, a cultura, a filosofia da cultura ou da educação, que influencia todo o pensamento político, temos que buscar não se pode falar do pensamento político português sem pensar-se nos seus sociólogos, nos seus politólogos e nos seus filósofos, não é? Você não pode ignorar o Barata Mora, por exemplo, não pode ignorar o Boaventura Cardoso, esse mais progressista. Ou seja, na nossa escola começa a surgir uma nova geração, também já de doutrinadores consolidados e que defenderam as suas teses em Lisboa, ou em Coimbra, ou na Nova, e também a escola brasileira, uma boa escola brasileira que está muito mais próxima à nossa. Temos agora a escola italiana. A escola italiana. Para nós temos sempre a influência portuguesa, mas com a revisão constitucional de 2010, para o direito constitucional, estamos mais próximos do Brasil, da África do Sul e dos Estados Unidos da América, porque o sistema de governo português não é compatível com o nosso. A legitimidade do presidente e do parlamento não coincidem, os poderes não coincidem, o governo é bicéfalo, então... Mas em Portugal temos cada vez mais agora, os presidente que governa, fala todos os dias, comenta todos os dias, governa todos os dias. O professor Marcelo, sabe, é o homem do facto político, é um académico, é um jornalista, é um politólogo, é um jurista politólogo e jornalista. E fez-se, na sociedade portuguesa, conseguiu firmar-se não apenas como académico, mas como comentador. Mas em função da sua atuação, podemos considerá-lo como sendo um político populista? Não, populista não. Tem, às vezes, o seu estilo muito próprio, é uma pessoa muito próxima às pessoas, ele gosta das pessoas, não é hipocrisia, não. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo na universidade, cruza com as pessoas, fala com as pessoas, cumprimenta, pergunta quem é, ou diz que conhece, lembra-se. É claro que a função que ele exerce é uma função que exige maior contenção, não é? Mas, até agora, pelo menos tem exercido o poder, quer no âmbito do espaço cultural da CPLP, como um país que da CPLP tem influenciado pela positiva, tem superado, às vezes, uma imagem negativa que havia do passado, de excesso de formalismo, e ele procura aproximar mais. Cada ser, assim como o professor Cavaco Silva, tinha um estilo muito mais aristocrático, muito mais ponderado, mas também tinha as suas saídas que também geravam polêmica, ou Jorge Sampaio ou Mário Soares. Cada ser deve ser visto como ele é. E nós que partilhamos a cultura, temos que respeitar os outros como eles são. Eu pessoalmente não gosto muito quando ficas a falar mal do meu país. Não gosto. Detesto que alguém procure, embora a liberdade, mas normalmente não gosto temos que respeitar a dignidade e a cultura das instituições dos outros. Professor, função constitucional dos partidos políticos no sistema constitucional angolano. Tem obra sobre o assunto, aliás, falou também, portanto, deste período de 2010, marcado pela presença e presidência do Presidente Sr. Eduardo dos Santos. Nesta função constitucional, nós vemos dos partidos políticos, vemos que há partidos, pela sua natureza, evoluíram de movimentos de libertação para partidos políticos, no caso do MPLA, a UNITA, a própria FNLA. Como é que vê, digamos, essa transformação de movimento de libertação para partido político, no caso concreto do nosso sistema político? Bom, o nosso sistema começou como monopartidário, não é? De um partido-Estado que, em consequência da abertura democrática aqui em Angola, na região começou com os acordos de Nova Iorque,
deu origem depois, porque foi a partir dos acordos de Nova Iorque que se reconheceram a igualdade de direitos no sudoeste africano, aliás, na região austral, o que veio influenciar a reconciliação interna e, consequentemente, as negociações para os acordos de Bicesse, porque sem os acordos de Nova Iorque não seria possível os acordos de Bicesse, que veio instituir o multipartidarismo em consequência da revisão constitucional feita em maio de 91. Este acordo veio consagrar o multipartidarismo. A grande questão foi esta, do multipartidarismo. E em 92, com a revisão constitucional da Lei 23/92, este sim, já com princípios sobre separação de poder, a lei constitucional, e olhando para os partidos políticos, não mais como partidos de Estados, mas como entes da sociedade que procuram intermediar entre os cidadãos e o Estado para um projeto de sociedade. É a partir daí que os partidos políticos começam a seguir uma organização, uma estrutura que não pode ser confundida com o Estado. Se reparar, isso também discutiu-se no primeiro Congresso de Direito Constitucional, até 91 tínhamos um partido-Estado, tudo dependia do MPLA e do seu Comitê Central, era o partido que dirigia. A partir de 92, nós temos uma lei constitucional que já separa muito bem as águas e o multipartidarismo, não apenas o multipartidarismo, mas a própria separação do Presidente da República e Presidente da Assembleia Nacional. Até 91, ou até as eleições de 92, o Presidente da Assembleia do Povo era o Presidente do MPLA, que também era o Presidente da República, não havia separação de poderes. Ora, é a partir de 92 que os partidos políticos vão ter que sujeitar-se à Constituição e à lei, vão ter que ter órgãos próprios, ter que ter a organização democrática e ter um programa político que visa a obtenção do poder de forma pacífica. Até então, a obtenção do poder era os meios que fossem necessários para derrubar o adversário ou o inimigo, como era a linguagem da época, e olhar todos aqueles que contestassem como inimigos da pátria, o que hoje já não se deve utilizar. É claro que há umas práticas que vêm do Partido Único e que vêm no período da guerra civil entre o MPLA e a UNITA, que o MPLA, o facto de ter tido uma continuidade de governação, na governação do Estado, a UNITA, o facto de estar na oposição, há aqui áreas em que os dois partidos, se o MPLA, por força da Constituição, teve que adaptar-se, teve que preparar-se até os seus próprios quadros, a UNITA não consegue, por vezes, superar a linguagem de hostilização das instituições do Estado, de ridicularização das instituições do Estado quando algo corre mal ou não lhes interessa. A partidocracia, a força dos partidos, como diz o doutor Braga da Cruz, professor Braga da Cruz, ela é tão forte, quer em Portugal, quer em Angola, a força dos partidos políticos. E que se reforçou-se mais com a Constituição de 2010, que não é uma Constituição de candidatos, mas de partidos, onde os partidos têm força, porque são os partidos que apresentam os candidatos, indicam os candidatos e têm listas bloqueadas. A função pedagógica do Tribunal Constitucional, que também pode ser pedagógica no sentido de acompanhar a alteração dos seus estatutos ou as normas dos estatutos que contendem com a Constituição, porque ainda há algumas práticas que não estão em conformidade com a Constituição. Sobretudo o princípio democrático, o princípio da alternância, aliás, a alternância, o pluralismo, a não discriminação, que em muitas forças políticas parece que tem que se ter uma pedagogia em que a representatividade deve ser mais acutilante, porque existem áreas ou setores em que há um predomínio e não o pluralismo que caracteriza Angola.
Professor, já é público este processo que a UNITA quer desencadear para, digamos, instituir um processo para a instituição do Presidente da República, já mereceu o seu comentário nas redes sociais também. Onde é que não concorda? Bom, o que eu não concordo é a banalização do Instituto, não é? Esse Instituto é um Instituto de crise, é um botão vermelho que aciona-se em qualquer democracia quando se destitui um presidente ou se procura pôr em causa o limite de um presidente, tem de ser situações gravíssimas e não meras suspeições de irregularidades ou de inconstitucionalidades, porque o professor Afonso Silva, que é na sua Constituição anotada brasileira, falando da destituição no modelo brasileiro, é muito claro. E mesmo o Hamilton também, o Alexandre, o Hamilton, que é o comentador, é o redator da Constituição dos Estados Unidos da América, e até chegou a ser presidente, foi vice-presidente, secretário de Estado e presidente, também aconselha que a destituição não pode ser banalizada. Não é por acaso que em 245 anos ou 6 da Constituição americana, ou mais de 235 anos, ela só houve aproximadamente 4 iniciativas, não é? Veja, em 230, porque a Constituição é de 1787. Foi depois da independência, 11, 12 anos depois da independência. A Constituição brasileira é de 1988, houve o caso Collor de Mello, houve o caso Dilma, acho eu. Sim, sim. Veja que são situações... A nossa Constituição tem 13 anos. Tem 13 anos. E mais, o contexto que Angola vive, materialmente, estamos a viver uma crise, uma emergência econômica, podemos assim dizer. Saímos de uma Covid, não se destituiu um presidente com esses argumentos da forma como são apresentados e, sobretudo, a forma como foi apresentada ao público. É um anúncio, bom, diz-se que é democrático, diz-se que está na Constituição. Claro, também não concordo com a dureza excessiva, a linguagem que às vezes ouvimos aí, não é aconselhável. Nesse tipo de situações, é preciso aproximarem-se as partes. O partido MPLA e a UNITA têm deveres para com o povo angolano, e sobretudo a reconciliação e a estabilidade. A oposição... O senhor tem saudades de falar no hemiciclo, no Parlamento? Eu sou daqueles que gosto de ser desejado e não suportado. Eu, pessoalmente, enquanto deputado procurei... Não, sabe, eu não sou uma pessoa... Conheço há muitos anos eu não sou uma pessoa... Quem me conhece pessoalmente, eu fui educado a não criar problema, fui educado a resolver problema. Eu mesmo, quando discordo de alguém, tenho sempre dúvidas comigo também. E os meus colegas deputados sabem muito bem disso. Mas é como Thomas Hobbes diz, é da natureza humana, do homem. Sim, mas sempre que pudermos evitar a inteligência e a capacidade de gestão dos problemas, não é? Alguns criam os problemas e não os conseguem resolver. Outros conseguem encontrar problema e procuram solucionar. Num marasmo de tantos problemas, por que criar outros problemas? Sempre que pudermos resolver um problema é melhor. Sempre que for algo que não criamos e depois não, como diz o povo, não aguentou, é aguado, não vale a pena criar um problema e depois você perder-se no problema. Então, por isso é que as grandes democracias, os governantes são gestores de crise. Os maiores líderes que nós conhecemos, Churchill, por exemplo, viveu uma crise. Por que ele é um grande líder? Ou por exemplo, o presidente Roosevelt, ou o próprio presidente russo, soviético da altura, não Nikita Khrushchev, o Stalin, viveram uma crise provocada por um líder que achava que podia mudar o paradigma e alterar a história, Hitler. Entendeu? E o que houve? Uniram-se numa aliança e ele foi destruído. Claro que com a força russa, a moral
soviética, e o mundo criou um novo paradigma, que é o paradigma básico, que é da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e do respeito à soberania e da dignidade do outro. Ora, na nossa realidade, o que nós temos que fazer é não permitir que se achincalhe, se insulte o presidente. Não, isso não é correto. Ou o líder da oposição. O líder da oposição tem o seu estatuto, deve ser respeitado enquanto tal. É um partido que tem assento na Assembleia Nacional, usa os seus instrumentos de contestação, de repulsa, de promover o debate, de fiscalização, usa-os. Até pode usar a fiscalização por via dos requerimentos ao Tribunal Constitucional. Quando se chega a um processo de destituição, é uma situação de crise grave. Não pode acontecer porque, com acusações genéricas, tem de haver dados substantivos, até porque o Presidente da República é a figura que deve ser a mais prestigiada ou a mais respeitada. E ainda que as pessoas não concordem, não se deve banalizar um Presidente da República com um processo de destituição. O nosso modelo não é como um modelo semipresidencial, em que o primeiro-ministro pode ser censurado, pode ter uma moção de confiança. Não, o nosso modelo, ele é o cabeça de lista do partido mais votado. Tal qualmente a oposição, o seu líder é o líder do segundo partido mais votado. Então é preciso que os dois dialoguem, busquem consenso, mas nunca o insulto, a ameaça, a intimidação. Não. Este país viveu 27 anos de conflito e nós regredimos. A experiência tem mostrado que com a paz e estabilidade superamos. Reconheço que há falhas, há debilidades, mas todos nós temos de ajudar. Porque se continuarmos a combater-nos uns aos outros, qualquer reação os outros tomam isso. E é na Assembleia Nacional onde o debate político... O centro do debate político é o Parlamento. Mas como é que vê esta organização, digamos, político-partidária dentro do hemiciclo, com 124 deputados do MPLA, 90 da UNIT, os outros 6 de outras 3 forças políticas, afinal lá o Partido Humanista e também o PRS? Eu acho que há um Parlamento equilibrado. Há um Parlamento equilibrado. Há um Parlamento, o partido que governa tem uma maioria substantiva, tem uma maioria absoluta, governa com toda a liberdade, mas nada obsta em buscar maior consenso, como sempre se fez. Tem-lhe surpreendido pela positiva, digamos, a liderança de Carolina Cerqueira, a primeira mulher a assumir a presidência da Assembleia Nacional? Bom, sabe que a deputada Carolina Cerqueira tem sido uma figura, eu conheço ela como jornalista, como deputada, ministra, e é uma figura muito pragmática, não é? E boa, uma pessoa com uma boa índole do ponto de vista moral. E isto também ajuda. É preciso que... E tem dado, as suas intervenções públicas têm sido... Bom, eu sou suspeito porque eu tenho uma relação com a deputada Carolina Cerqueira, uma relação de amizade, até porque os dois fomos vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, e ela sempre foi uma pessoa muito presente, atenta, eloquente, muito política, muito atenta a pequenos pormenores de relações humanas que em política são importantes. É preciso que as lideranças, para lá das ambições políticas, as lideranças devem olhar para uma coisa importante para este povo: o bem-estar econômico, social e a segurança. A oposição deve olhar para quem governa com o respeito devido, tal qualmente se ela, a oposição, um dia governar, querer que a oposição faça a sua contestação, a sua fiscalização, use os mecanismos instrumentais existentes ou políticos existentes, mas que as relações humanas... Então, se conseguimos superar perante a guerra, qual é que é o país que seguiu o exemplo, que conseguiu fazer o que Angola fez? Não há. Então não podemos cair na anarquia, na emotividade, nas modas de que tem que se mostrar que eu sou o melhor. Não, porque se assim fosse, este país continuaria em conflito. E este povo precisa de bem-estar, precisa de tranquilidade, de confiança nas instituições e nas pessoas. O processo de instituição pode ser uma iniciativa da oposição, mas a questão que se coloca é saber a quem beneficia. Mas é fundamental superarem essas dificuldades. Acredito que sim. É importante o apelo mesmo que a oposição, o Presidente da República, o líder da oposição, o partido, o MPLA, a oposição, que procurem mecanismos de aproximação. A solução para os problemas do nosso país não é destituição.
não é apoiar conflitos ou manifestações violentas, é por via de política de concertação como conseguimos reconciliar os angolanos. Professor João Pinto, foi um prazer. Obrigado, igualmente. Hoje, cara a cara com o professor João Pinto, mestre em Direito, com obra publicada aqui na primeira pessoa, certamente correspondeu à sua expectativa. Muito boa noite, foi um prazer.